Life is not a mere human life. I was bought by a huge price, by the blood of Christ. Now I am a new creature. Bom dia, queridos. Graça e paz do nosso Deus bendito. Vamos começando mais um dia com Ele e vamos fazer um abastecimento. É necessário abastecer o nosso tanque, abastecer nosso coração, nossa mente, nosso entendimento com a verdade espiritual que Ele nos concede. É Ele que trouxe todo o conteúdo de verdades poderosas que sustentam a nossa vida nele. Nós precisamos da verdade divina de maneira singular. Nós não podemos viver sem os pensamentos que provêm de Deus, do Espírito, né? Outro dia eu falei para vocês, qualquer dia eu vou sentar numa cadeirinha e explicar uma coisa profunda para vocês, que o nosso espírito é generado. Ele não precisa ser ensinado. Não precisa. É muito lindo esse negócio. Entende? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: Deus fez uma obra em nosso espírito. O nosso espírito é o nosso verdadeiro ser diante de Deus. O nosso verdadeiro ser para Deus é o nosso espírito. Só que nós, para a gente viver nesse planeta, nós precisamos de uma alma e de um corpo. Por quê? Por causa da necessidade de interação com o mundo natural e físico que a gente vive. Mas o nosso espírito, ele é muito mais glorioso do que essa fraqueza da alma e do corpo. Ele é muito mais poderoso. Eu quero que você entenda isso, para que você entenda como é que o Evangelho se processa na nossa vida diária. Jesus, uma vez ele estava caminhando, ele já tinha ressuscitado. Ele ressuscitou num corpo glorificado, um corpo diferente. Era tão glorioso que, mesmo tendo a forma física, a aparência dele mudou. As pessoas que conheciam ele antes da morte, agora olhariam para esse corpo ressuscitado e eles não perceberiam, não conheceriam Jesus. Por quê? Porque, embora fosse o mesmo corpo, entende? Mas os olhos humanos não estariam vendo somente a carne, estariam vendo o espírito, um corpo espiritual, que é o que aconteceu com Jesus. E aí Jesus começa a andar junto de alguns discípulos que estavam numa estradinha para uma cidade chamada Emaús. E eles estavam tristes, né? Muito tristes com os acontecimentos, porque Jesus tinha morrido. Já se passaram alguns dias desde a sua morte, e eles estavam completamente desapontados, decepcionados, esperando que Jesus iria ser o Messias, o libertador da nação israelita, do jugo romano. Eles ficaram completamente decepcionados. E eles estão tristes. E Jesus olha aqueles discípulos e vai se chegando devagarzinho a eles. E Jesus pergunta: parece que vocês estão meio tristes, desconsolados. O que está acontecendo? E eles falam assim:
o senhor não sabe o que tem acontecido em Israel nos últimos dias? Ele falou, não, vocês podem me contar? Não, é que a gente creu num Jesus que estava habitando aí com a gente, e ele fazia tantos milagres gloriosos, e a gente acreditou piamente que ele seria o Messias de Israel e não sei o quê. E começaram a desfiar aquele rosário de tristeza, de incredulidade. E Jesus, com muita paciência, falou, deixa eu contar uma coisa para vocês. Vocês não sabem que convinha que isso fosse feito dessa forma? E eles, como assim? Não, é porque desde o Antigo Testamento, desde das Escrituras, dos profetas, já estava previsto isso, assim, que esse Messias iria viver isso, mas que no final ele se entregaria à morte como sacrifício, como sendo um cordeiro divino pelo sacrifício de toda a nação israelita e de todo o mundo. Isso estava previsto assim, nessas escrituras assim, e foi mostrando pelas escrituras que ele era o Cristo mesmo, e que ele tinha que morrer, entendeu? E que ele iria ressuscitar. E na medida em que Jesus foi falando isso para eles, uma coisa poderosa começou a acontecer dentro do coração deles, e aquela coisa começou a manifestar um calor sobrenatural dentro deles, e o peito deles ardia poderosamente enquanto Jesus falava, ou seja, o espírito deles estava testificando poderosamente das palavras que Cristo estava falando para eles. Entendeu? É interessante esse texto. Por quê? Porque ele tem tudo a ver com o que eu estou tentando ensinar para você. Entende? E aí, Jesus explicando para eles, né, todas as escrituras e tal, e o coração deles ardendo, porque o coração estava ardendo, porque o Espírito estava testificando dentro dele. O Espírito deles, que entende as coisas completamente, fala, cara, acorda. É mais ou menos isso que estava acontecendo dentro desses discípulos. O Espírito, que sabe todas as coisas, estava tentando comunicar com a alma deles, triste, dizendo, cara, desperta, você não está entendendo, olha essas palavras. É isso, Jesus está vivo, ele é o Messias, acorda. E a cabeça dos caras estava com dificuldade de aceitar e de entender. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, o texto é assim. Jesus disse assim para eles, quer ver, Jesus, percebendo que eles estavam com dificuldade de aceitar isso, embora o coração deles estava pegando fogo, Jesus disse assim para eles, ó nécios e tardos de coração, tardios de coração, para crerem tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? O que Jesus quis dizer com honestos e tardos de coração? Essa palavra tardos ou tardios de coração significa o seguinte, que a nossa alma, a nossa mente humana, ela é lerda. É isso que ele está querendo dizer. Enquanto o Espírito é uma potência gloriosa de velocidade de compreensão, a nossa mente, a nossa alminha pequena, abatida, essa alma que vive em contato com este mundo meramente físico, é muito lerdo para processar as glórias do Espírito. Entende? E essa lerdeza é que faz com que a gente não capte as coisas com a velocidade que o Espírito processa. Porque
Jesus, depois de explicar tudo isso, caiu a ficha para esses caras que Jesus era, né? Era ele mesmo. Então, diz o texto, só para terminar o texto aqui, para você entender o que aconteceu. Ele levou esses discípulos com eles, Jesus levou esses discípulos para um lugar para eles comerem juntos. Comerem juntos pão. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e deu a eles. E diz a Bíblia que abriram-se os olhos e conheceram a Jesus, e ele desapareceu no meio deles. Ou seja, eles entenderam que era Jesus de verdade. Só assim, só nessa hora é que a alma deles entrou em conexão com o Espírito de verdade. E eles entenderam que tudo o que estava escrito era verdade a respeito de Jesus, que aquele cara que estava falando com eles ali era o próprio Jesus. Para você ver como que funcionam as coisas espirituais. Entendeu? Por que eu estou falando isso? Porque isso se repete dia após dia na vida de cada um de nós. Porque a nossa cabeça é lerda, mas o nosso espírito é pronto, é poderoso. E aí eles disseram assim no versículo 32. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Eles começaram a falar assim: cara, olha que coisa interessante. Agora que a gente sabe que ele é Jesus de fato, no momento que ele estava explicando para nós tudo aquilo a respeito dele nas Escrituras, o nosso coração ardia, ou seja, o nosso espírito estava o tempo inteiro falando: cara, acreditem nisso, recebam isso. O espírito já sabia, mas a cabeça era lerda para entender. Então, pegando todo esse ensino aqui desse texto, eu quero dizer para você que isto é a grande dificuldade de todos os cristãos. O Espírito é poderoso para crer e para ser ativado, mas a cabeça precisa aprender a ter mais velocidade de crença, porque a incredulidade é uma lerdeza do entendimento. Ela se recusa a acreditar, ela se recusa a se render, ela se recusa a se entregar, não é? A se render à glória do que o Espírito está revelando. Entende? Então, eu preciso que você entenda isso. Por quê? Porque tudo isso tem a ver com o que eu ensino numa base diária. O que eu procuro ensinar numa base diária, nesses áudios diários? Eu procuro ensinar o seguinte: olha, na minha experiência pessoal, eu não me interesso meramente por histórias ou por coisas bonitinhas ou por ilustrações bonitinhas que tragam inspiração. Eu não sou um ensinador motivacional, não. O que eu sou? Eu sou uma pessoa que procura trazer para cada um de nós uma visão de que este Espírito glorioso que veio habitar em nós, ele quer interagir com a gente numa base diária. O meu foco é este. O meu foco é o seguinte: não adianta nada a gente dizer que crê num Deus tão glorioso e se a gente não interagir com ele dentro de nós numa base diária, se isso não fizer diferença na nossa percepção, no nosso entendimento, como que ele fala conosco. Por quê? Porque ele fala conosco poderosamente. Ele só não fala do jeito que você pensa que ele tem que falar. Você está entendendo? É isso que eu estou trazendo. Não vou fazer áudio grande, eu vou fazer um áudio que chame o seu coração para esse desejo poderoso de captar coisas gloriosas pelo Espírito. Entende? Como esses discípulos, eles estavam captando poderosamente. O Espírito estava falando: cara, isso mesmo, é glorioso esse negócio.
mas a cabecinha estava passando por um processo lerdo para cair a tal da ficha. Quando a gente tira a nossa cabeça do meio do caminho, essa cabecinha pequena, incrédula, negativa, e a gente fala, aleluia, Senhor, revela isso poderosamente ao meu entendimento, a gente rende a cabeça e deixa essa cabeça lerda, preguiçosa, medíocre, deixa ela de lado para que ela não seja um impedimento para a verdade. Nossa, isso vem de maneira gloriosa para o entendimento. Porque o Espírito, o nosso Espírito regenerado, ele foi projetado por Deus para captar todas as coisas de maneira absolutamente instantânea e poderosa. Você conhecendo isso é fundamental para essa relação diária com o nosso glorioso Deus que habita em nós, o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Ele é um Espírito que veio habitar com esse Espírito pronto, entende? Existe alguém em nós que é o nosso Espírito que é poderosamente preparado para captar todo o entendimento, toda a sabedoria de Deus de maneira absolutamente rápida. Mas você vai perceber em você uma outra coisa que está atrapalhando completamente o fluxo desse glorioso entendimento, que é a cabecinha racional, essa cabeça humana, essa mentalidade meramente humana. Ela está sempre processando as coisas de maneira que está ligado com a maneira que a gente aprendeu a pensar. Ela vai estar ligada com as tradições que a gente aprendeu errado, as coisas erradas que nós aprendemos a respeito de Deus, os conceitos errados, entendeu? E quanto que o Espírito está falando, não, não é assim não. O Espírito está gritando dentro de nós, muda isso, muda esse conceito. O apóstolo João, ele falou uma coisa que eu quero ler para você. Em 1 João 2,20, o apóstolo João disse assim, e vós tendes a unção do santo, com S maiúsculo. E vós tendes a unção do santo, com S maiúsculo, querendo dizer, vós tendes a unção de Jesus em vocês. Aonde? No Espírito glorioso e regenerado, que vocês já possuem. Ele está dizendo, vocês possuem isso. Vocês tendes a unção do Santo. E aí ele completa com a seguinte frase, e sabeis tudo. E sabeis tudo. Ou seja, ele está querendo dizer que o nosso espírito não tem problema nenhum de entender as coisas, porque o nosso espírito, de fato, já conhece tudo o que Deus revelou. O nosso espírito já entende todas as coisas porque ele está em unidade com a mente de Cristo. Se a gente pudesse tirar o nosso corpo físico de cena e a nossa alma completamente treinada com os erros do pensamento, se a gente pudesse ficar por um momento, assim, um momento, só em espírito, você entenderia perfeitamente o que eu estou falando. Você ia ver como que você entende todas as coisas espirituais. Entende? Cara, como que esse corpo e essa mente humana queima o filme, atrapalha demais o entendimento de todas as coisas profundas. Esse é um exemplo para você entender. Você veria perfeitamente que o que atrapalha o entendimento glorioso do que você já possui é exatamente esse treinamento, essa fraqueza do entendimento, essa lerdeza da mente humana, da alma. Nós somos lerdos na alma e poderosíssimos em espírito. Então, como é que resolve essa equação? Existem maneiras da gente aprender com Deus
a sujeitar diariamente a nossa alma, a nossa mente, a esse fluxo, a essa glória do Espírito, para que a nossa alma ela comece a ficar mais obediente, mais adaptada à rapidez do Espírito. A nossa alma deixa de ser lerda, vai deixando de ser tardia e lerda, e vai começando a ficar mais rápida para compreender e para se entregar, e para captar e para concordar, entendeu? Este é o processo de transformação do nosso coração e mente para um coração e mente que sejam mais aptos, mais rápidos, mais capazes de entender, mais capazes de captar, com mais rapidez, com mais velocidade, com mais prontidão as coisas do Espírito. A gente vai se treinando numa nova velocidade, numa nova dinâmica. É totalmente diferente a vida de alguém que está começando a se entregar a Cristo nesse sentido, e aquelas pessoas que têm muitos anos de prontidão para entender as coisas do Espírito. É muito diferente, porque essas pessoas que têm esse treinamento com o Espírito Santo fala poderosamente, muito rápido, com o coração delas, com a mente delas, entendeu? Você está assim, querendo saber algo de Deus, e o teu Espírito já está te revelando poderosamente. Você começa a falar com Deus numa oração e o Espírito já está te revelando coisas adiantadas no teu entendimento, porque é muito veloz o entendimento. Com o Espírito você fica espantado, você fala, meu Deus, eu ainda nem comecei a falar, já estou entendendo tudo. Eu estou querendo mostrar para você que isso é possível e que isso é para nós, os filhos de Deus, todos temos que conhecer essa glória, dessa capacidade. Eu não estou querendo dizer que eu sou, né, um modelo ideal. Eu estou querendo dizer que eu estou caminhando diariamente também com isso. Eu não estou me colocando como modelo, não. Eu estou dizendo que isso é uma crença bíblica, profundamente bíblica, que todos nós temos que crescer todos os dias. Uns crescem, uns já estão mais adiantados e outros menos adiantados, mas eu quero dizer que isso é para todos nós captarmos o entendimento do Espírito com mais rapidez, com mais entendimento, com mais fluxo, com mais capacidade. Nós precisamos entender, entende? Isso é o meu ponto com você. Que isso não é uma coisa para super espirituais, isso é uma coisa para todos os filhos de Deus. Todos nós deveríamos crer e entender que o nosso Pai fala conosco, que Ele revela, que Ele preparou o nosso espírito para essa finalidade. O nosso espírito tem um design específico para captar todas as coisas espirituais, com uma velocidade muito grande. E de tal maneira que quando a gente abre a Bíblia assim, e às vezes a gente começa a ler um texto, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com os discípulos de Emaús. Aquelas palavras começam a ser usadas por Deus de fora para dentro, mas o nosso espírito já começa a arder dentro de nós e fala, cara, isso tem coisa poderosa aí, preste atenção. O Espírito está tentando chamar a nossa atenção para uma revelação que Deus está tentando trazer poderosamente. Cara, é importante ensinar isso, entendeu? Porque muita gente não sabe nem que isso existe, né? Muita gente não para pensar que isso precisa ser ensinado. A gente precisa se treinar nessa comunicação, nessa receptividade que Deus quer que a gente tenha com o Espírito dele. O apóstolo João diz assim, olha, vocês têm a unção do Santo e vocês conhecem todas as coisas. Claro que quando ele falou isso, vocês sabem tudo, vocês sabem todas as coisas, vocês conhecem todas as... Ele não está falando dessa cabecinha meramente humana, ele não está falando do nosso cérebro, da nossa razão. Ele está falando que a gente só sabe tudo pelo Espírito. É lá que nós temos a unção do Santo, entende? É lá que nós temos a unção do Santo.
E mais para frente, nesse mesmo texto, ele diz assim, no versículo 27, e a unção que vós recebeste dele fica em vós, permanece em vós, ela não sai. Entende? O Espírito de Deus não sai de nós. Ele não fica escandalizado conosco. Entendeu? Pelo contrário, ele vai permanecer conosco, mesmo quando a gente erra, ou peca, ou whatever, porque a função dele é trazer a gente de volta para o entendimento. O Espírito Santo é um selo de redenção, ele tem uma obrigação com Deus de nos fazer cair a ficha, entender e voltar e se arrepender e ficar firme para que a gente possa chegar ao destino final. Essa é a função do Espírito Santo. Portanto, ele não vai se escandalizar conosco com qualquer erro. Ele está aqui para nos remover do erro. Entende? Por isso que ele está dizendo aqui, ó, quanto a vós, outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. E aí ele completa, não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Ele está falando aqui nessa questão interior, entendeu? No tocante ao entendimento do Espírito, eu não tenho necessidade de que ninguém me ensine, porque no Espírito eu entendo todas as coisas. O meu Espírito não precisa ser ensinado, é isso que ele está querendo dizer. Entendeu? Outro dia eu falei isso num áudio e muita gente pode ter perguntado assim, mas como é que pode ser isso? Como que eu não preciso ser ensinada? É nessa esfera do Espírito. Não tem necessidade de que ninguém vos ensine, está escrito. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, a respeito de todas as coisas, veja, essa unção, quer dizer, o Espírito Santo que está unido com o meu Espírito, ele continuamente dá aquele download glorioso de entendimento para o meu espírito. E eu continuo entendendo e compreendendo coisas profundas de Deus. Profundas. Uhum. E não há necessidade de que ninguém me ensine, porque ali no Espírito não tem ninguém aqui na Terra que tenha a capacidade de ensinar como o Espírito Santo ensina. É isso que ele está querendo dizer. Entendeu? Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele. Entende? Só para fechar aqui o resumo da ópera, eu quero que você entenda uma coisa muito simples. Se você é de Jesus, se você nasceu de novo, se você teve essa experiência gloriosa de ser regenerado por ele, tem um espírito absolutamente novo, uma nova natureza, que já não é mais a natureza de Adão, é a natureza de Cristo no teu espírito, então você tem uma unção do santo, com S maiúsculo, e você conhece todas as coisas, você não tem nem ideia de como o teu espírito é poderosíssimo para captar as coisas do céu, as coisas de Deus. Só que você precisa saber disso, porque a ignorância te mata. Você não entendendo isso, você não se inclinará para aprender a dinâmica de receber entendimento desse Espírito. Porque embora ele é poderoso para captar todas as coisas, a tua cabeça fica infrutífera se você não se inclinar para que a tua mentalidade humana, essa mente aqui, ó, essa que você usa para raciocinar, se você não aprender a submeter essa mente a essa glória superior do Espírito, essa mente vai ficar infrutífera, ela vai continuar lerda, ela vai continuar estúpida, ela vai continuar sem captar os benefícios que esse Espírito quer trazer para a tua alma e para a tua mente numa base constante. Pastor, como é que então a gente se beneficia disso? Cara, isso só pode acontecer quando você começar a praticar o que eu tenho falado durante todos os áudios da minha vida aqui nesse canal. Você precisa de silêncio, você precisa de uma cadeirinha toda especial para você descansar com Deus e relaxar e aprender
a sujeitar essa mente lerda a essa glória interior do Espírito, e você vai começar a perceber que na medida que você faz isso, que você diminui os volumes da tua cabeça, existe uma voz preciosíssima soprando com você na sua meditação, na sua oração, na sua comunhão. Você vai começar a receber isso, porque essa unção vai funcionar. E você vai começar a perceber que você terá mais entendimento do que aquilo que você está procurando ter. Sempre o entendimento que o Senhor nos concede é superior àquilo que a gente está querendo produzir. Por quê? Porque ele é sobrenatural, ele não é humano. E você precisa entender isso para que você receba esses benefícios do ensino do Espírito. O Espírito Santo ensina todas as coisas e ensina de um jeito tão glorioso que você sempre ficará maravilhado. Fala, como que eu consegui aprender isso? Essa é uma coisa maravilhosa do Espírito Santo, que não vem de nós. A gente fala, pô, fui eu que pensei isso, mas não é meu. Fui eu que pensei esse negócio? Cara, às vezes eu fico espantado com as coisas que Deus me revela. Por quê? Porque embora eu captei, isso não vem de mim. Isso vem do Senhor. Isso tem que ser uma verdade para você e para todo mundo que está escutando esse tipo de coisa. Você tem uma unção preciosa no Espírito e você precisa se animar nisso. Você fala, cara, eu preciso descobrir essa glória. Eu preciso experimentar esse download sobrenatural, glorioso do entendimento. Entendeu? O meu objetivo nesse áudio é chamar você para ter esse tipo de interesse, para que você não viva com essa mente lerda em relação às coisas espirituais. Como Jesus falou, né, para os discípulos, insensatos e lerdos, tardios do entendimento, né? Enquanto o espírito dos caras estava pegando fogo, falando, creiam nesse negócio. A cabeça estava ainda processando, devagarzinho, com lerdeza. Jesus censurava esse tipo de lerdeza de cabeça, entende? Então é isso, queridos. Isso é apenas um aperitivo glorioso para que você entenda que viver com Deus numa base diária é depender de uma capacitação espiritual e não racional. É uma revelação superior, gloriosa, preciosa, que Ele quer dar para você todos os dias, de maneira constante. E você precisa entender isso e buscar isso. Porque, do contrário, essas coisas não se processam de maneira automática e displicente. Se você não se interessar por isso, não vai acontecer nenhum fluxo. Se você não se adequar para isso, também não acontecerá fluxo algum, porque é uma adequação, é um casamento de você com essa glória, do teu entendimento, da tua alma, com o teu espírito. Você precisa querer, e aí você terá, porque Ele não nega. Pelo contrário, Deus está sempre ansioso para falar com você, para fazer você entender o seu pensamento, a voz dele, o que ele está dizendo, o que ele está revelando. E eu deixo essa mensagem para você como um pai que fala assim, procure isso diariamente na tua vida e você terá isso poderosamente da parte de Deus. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deixe seu like neste áudio, né? E se inscreva no nosso canal, você que ainda não se inscreveu. A gente tem áudios diários da Palavra de Deus, áudios devocionais e instrutivos. E deixe seu comentário aí, é sempre bom a gente ler aquilo que você tem para dizer. Tá bom? Deus te abençoe.